situação ela é crítica, é muito complicada. Nós estamos vivendo uma total deturpação do ponto de vista do orçamento público. Nós estamos falando de 50 bilhões em relação às emendas no âmbito parlamentar, e isso fez com que nós tivemos a propositura destas ações constitucionais pela Abrage, pelo PSOL, pela PGR, questionando o tema das emendas parlamentares. E aí o ministro Flávio Dino, corajosamente, concedeu decisão liminar, monocrática, que foi confirmada por todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí o Congresso correu para construir um instrumento legal, redesenhando este tema para sair daquela posição que se encontrava, e disso resultou a Lei Complementar 214 de 2024. Se você me perguntar, comparando com o que nós tínhamos antes, nós estamos numa situação melhor? Houve uma melhora, houve uma ligeira melhora, e o ministro Flávio Dino, quando emitiu a sua decisão no sentido de liberar o processamento das emendas, ele fez aquilo que o Poder Judiciário deve fazer diante do advento de uma norma para que o país não se paralise, em nome do diálogo interinstitucional entre os poderes, né? Ele fez aquilo que era possível diante das circunstâncias, mas vamos ficar atentos. A Lei Complementar 210 de 2024 não resolveu os nossos problemas, né? Houve uma melhora em matéria de alguma rastreabilidade? Houve uma melhora. O ministro Flávio Dino, em relação às emendas individuais, por exemplo, ele condiciona ao apontamento de planos de trabalho em relação ao dinheiro, às verbas das emendas individuais. Mas isso resolve tudo? Não, não resolve tudo. Por quê? O repórter Ranier Bragon fez uma matéria especial investigativa de extrema importância, em que ele nos mostra que no Brasil apenas 2% das emendas parlamentares são destinadas com critérios de destinação do dinheiro de emendas parlamentares. Ou seja, 98% não tem critério. Ou seja, não há política pública. Ou seja, o dinheiro das emendas, ele se volta para satisfazer o quê? Clientelismo político, Jesus. Ele se presta ao compadrio político, e isso é absolutamente nefasto, né? A Lei 210 de 2024 resolveu isso? Não, não resolveu, mitigou, né? Mas nós não temos a questão da priorização de obras inacabadas resolvida, não há uma exigência de implantação dos sistemas de transparência, não há um combate em relação às desigualdades regionais, como seria a expectativa ideal a partir disso, a questão da coerência entre unidades da federação dos congressistas, que seria esperada e que foi apontada na ação da Abrage. Essa coerência só se impõe no que diz respeito às emendas de bancada, nas outras não se impõe essa coerência, tá certo? Então, há uma série de lacunas, Jesus, que o Instituto Não Aceito Corrupção, ele aponta numa nota pública que foi divulgada logo após a sanção presidencial. Ou seja, houve alguma melhora? Houve alguma melhora, sim. Houve algumas exigências, sim. Agora nós temos alguma rastreabilidade, alguma possibilidade de fiscalização? Houve. Agora, é possível que a Lei Complementar 210 de 2024 tenha sua constitucionalidade questionada no Supremo, né? E eu penso que isso talvez seja importante, porque é necessário que este assunto seja questionado. Um estudo do INSPER, divulgado na última semana, mostra que, comparado o nível de ingerência do Poder Legislativo no tema orçamento público, através das emendas parlamentares, é totalmente absurdo comparado com os 11 países da OCDE examinados ali. Nos 11 países examinados, o que o Congresso faz? Discute prioridades nacionais
de alocação de verbas públicas. Fiscaliza isso. E nós estamos falando de países da OCDE, países que têm uma certa riqueza econômica, assim, mas vários desses países se assemelham ao Brasil. Por exemplo, o México, por exemplo, o Chile, países localizados na América. Alguns dirão, mas muitos dos países são parlamentaristas. Pois é, mas o México, os Estados Unidos, o Chile e a Coreia do Sul são presidencialistas. Portanto, existem parâmetros de equivalência desses países. E o que se diz lá? O que ocorre no Brasil é totalmente anômalo. Não é possível que tenhamos tamanho grau de ingerência do Congresso na manipulação das verbas do orçamento público. Então, nós precisamos saber observar isso e recolocar as coisas nos devidos lugares, até porque a pedra angular do nosso sistema constitucional é o princípio da separação dos poderes.